nascer, morrer, renascer ainda e progredir continuamente. Nós chegamos ao ponto culminante do programa de hoje. Quando eu digo chegamos ao ponto culminante é porque agora é a vez do convidado, né, do dia, e também valendo para o site a partir de agora, né, o site avozdoespiritismo.com.br. O Juliano Faria é lá do Grupo Espírita da Fraternidade e está fazendo palestras sensacionais, um estudioso, um batalhador, um voluntário lá do Grupo Espírita da Fraternidade, inclusive também lá da casa, né, da assistência, né, casa de assistência lá no bairro Iporã, né, tá aí, que beleza, um batalhador aí da divulgação da doutrina espírita e também para as pessoas necessitadas. Vamos ouvir primeiramente os cumprimentos do Juliano Faria. Primeiramente, agradecer a oportunidade de estar aqui. A minha primeira oportunidade aqui é esse convite do Nelson, ao qual eu agradeço muito. Muito obrigado a todos os... Oi? Muito obrigado aí. O que é, Oswaldinho? Já foi trocado. Já foi trocado ali, eu troquei. Parece-me que... Será que... vê se agora... Será que o microfone estava desligado? Certo. Deu? Não, também não? Também não? Eita. Vamos ver. E agora, Oswaldinho? Vamos ver. Oi? Agora tá. Algum mau contato. Vamos então beleza. ouvir de novo os cumprimentos do Juliano Faria, né? Então eu agradeço a oportunidade de estar aqui nessa emissora, nesse programa maravilhoso, a convite do Nelson. Trago os cumprimentos lá da nossa casa e todos os nossos confrades. E espero que venha de encontro aos corações essa mensagem da tarde. Muito bem. Ô, Juliano, você está fazendo parte, né, inclusive do projeto aí da USE, né, do projeto Revivencer, da USE Intermunicipal de Araçatuba, quando o Robson, né, teve essa ideia, né, e o Ricardinho, o presidente da USE, achou interessante e estão tocando esse projeto Revivencer. Muito bacana a ideia, é muito bom o resultado. Poxa vida, onde os palestrantes da USE, nós temos, principalmente o pessoal do site, nós temos aqui em Araçatuba, São Paulo, né, a União das Sociedades Espíritas, e que faz um trabalho bacana de os trabalhadores de uma casa ir lá falar na outra casa, né, fazer uma palestra lá na outra casa, né, esse rodízio, né, de palestrantes de uma casa indo na outra, muito bacana. Isso já existia, deu uma parada, agora voltou, e com essa ideia aí do projeto Revivencer, né, que é cada palestrante abordando em casas diversas, né, sobre determinado livro de Chico Xavier. Por isso chama Projeto Revivencer. No caso, Revivencer Chico Xavier. Então, o Juliano escolheu, né? Juliano Faria escolheu o livro Sexo e Destino, e ele está fazendo essas palestras em várias casas espíritas, já fez, né? E ainda tem mais algumas para fazer ainda, né? E ele vai mostrar para a gente, então, tudo que ele pesquisou, tudo que ele elaborou sobre o livro Sexo e Destino de Chico Xavier. Vamos lá. Não vai ser uma tarefa assim tão difícil, né, Nelson? Porque nós apenas vamos aqui contar a história do livro, né? Um excelente livro, uma excelente história, rica em ensinamentos, não somente um romance, mas rica em ensinamentos, né? Esse livro Sexo e Destino, que foi psicografado por Chico Xavier no ano de 1963, em parceria com Valdo Vieira, é o 12º livro das obras, né, de André Luiz, em parceria com Chico Xavier, né? É uma história muito linda, que trata do seguinte: no Rio de Janeiro, né, duas famílias são tragicamente ligadas por um fato, né? E nós vamos narrar esse fato aqui, que é uma história muito, muito interessante, né? Eu costumo, às vezes, interferir um pouco no assunto com o convidado, mas se você achar melhor, não, porque você vai fazer um relato aí, né? Se você achar melhor não, você pode fazer sozinho, tá, Juliano? Não se preocupa, não. Tudo bem. Mas se você quiser também pode... Quiser dar uma interferência, tá bom, tá joia. Então, após 15 anos vivendo em nosso lar, André Luiz conhece essa história, né, através de um amigo, de um de seus amigos lá, colaboradores em nosso lar, e narra essa história pra gente. Antes de qualquer coisa, antes de começarmos então a história propriamente dita, lembremos a citação de Emmanuel, né, em que Jesus
naquela passagem, né, de Maria, né, Maria de Madalena, né, o que acontece é, as pessoas queriam atirar a pedra, né, então Emmanuel nos lembra que aquele que não tiver pecado que atire a primeira pedra. Então, antes de qualquer observação que nós possamos fazer diante dessa história, que trata de muitas nuances aí, muitas coisas vão acontecer na história, a gente vai de repente formar algumas opiniões a respeito de personagens do texto, né? Então que a gente possa ter esse critério, né? Não somente ouvindo agora, mas também pela vida prática, né? Porque nós não sabemos quais são os problemas das pessoas, né? Quais são as suas histórias antes de criticar, né? Pois bem, nós vamos falar primeiro das famílias envolvidas aqui. Nós temos a família Pedro Neves, ele era um trabalhador de Nosso Lar, encarnado ele era advogado caridoso, né? E estava ali em Nosso Lar, junto com André Luiz e outros companheiros, né? Era um trabalhador ali de Nosso Lar. E ele sofria muito porque ele se lembrava com muito pesar da sua filha Beatriz, né? Que estava encarnada nessa ocasião, vítima de um câncer, e era sogro de Nemésio Torres. Nemésio Torres, casado com a sua esposa, que tinha um filho chamado Gilberto. Então, o Pedro Neves, ele era pai de Beatriz, sogro de Nemésio e avô de Gilberto Torres, né? Junto da família Torres, nós temos também a história da família Nogueira. A família Nogueira era composta por Cláudio Nogueira, o marido, o chefe da família, Márcia Nogueira, sua esposa. Eles eram pais de Marina e Marita, tá? E o que acontece aí? Nós vamos ter logo adiante uma outra figura que é muito importante também nessa história, que é o Ricardo Moreira. Esse Ricardo Moreira, ele vem a ser um companheiro espiritual do Cláudio Nogueira, né? É uma história assim bem interessante, mas vamos tentar fazer aqui a melhor maneira possível. Mas parece, né? um companheiro não muito bem quisto, né? Parece, não muito bem quisto, é um companheiro espiritual do Cláudio Nogueira que nós vamos entender um pouquinho mais daqui adiante, né? Então o que acontece? Logo no início da nossa história, André Luiz e Pedro Neves pedem permissão à espiritualidade para visitar a sua filha Beatriz. Então André Luiz vai lá, compadecido da situação, para ajudar no que for possível, naquela condição em que a filha Beatriz se encontrava, né? Ela já estava enferma, muito debilitada, vítima do câncer, né? Então, casada com o Nemésio, ele era proprietário de uma imobiliária no Rio de Janeiro, uma pessoa de posse, muito bem sucedida. E chegando lá, então, na casa dele, eles se deparam ali com uma moça muito bem afeiçoada, que cuidava, inclusive, da Beatriz, né? Beatriz, ali naquela situação complicada, quando, de repente, os dois espíritos se deparam com a chegada de Nemésio. Nemésio chega ali, faz alguns carinhos na esposa, né? E então sai de cena, vai para um dos quartos da casa, onde ele se encontra com Marina, aquela moça que cuidava da Beatriz, né? Os dois então começam a trocar carícias ali. E aquela situação, é claro, que deixa o Pedro Neves muito irritado, né? Por ver a sua filha sendo traída, vamos dizer assim, pela menina, Marina, né? Que trabalha no escritório do marido, que está ali para cuidar dela, né? Na verdade, ela vai ali de bom coração, mas os dois têm esse envolvimento, né? Então, o que acontece? Naquele momento, uma parte interessante aqui da história, no momento em que os dois começam aí a trocar carícias, André Luiz e Pedro Neves começam a abaixar o seu nível de vibração. Inclusive pensando, né, Nelson, que, mas vai acontecer isso, né, que realmente o ato iria acontecer ali. E o que acontece? Pela vibração dos dois, através da vibração dos dois, aquela energia que é criada facilita essa situação e os dois realmente têm
um ato ali, um ato sexual, né? De frente dos dois. Naquele momento, Pedro Neves se revolta, quer fazer alguma coisa, só que entra em cena um outro personagem na nossa história, que é o irmão Félix. O irmão Félix chega, eles não conhecem essa personalidade até então, ele chega ali e fala, não, ó, vamos parar com isso aí, que vocês estão atrapalhando aqui, as suas influências estão atrapalhando no segmento daquilo que nós pretendemos cumprir, né? Chama a atenção dos dois, inclusive, então a vida segue ali. Eles vão então visitar o Cláudio Nogueira, é uma outra família, né? Então o irmão Félix fala, olha, essa menina Marina, ela precisa tanto de amparo como Beatriz e Nemésio, né? Marina, como nós já dissemos aqui no começo, é uma das filhas de Cláudio Nogueira e Márcia Nogueira. Então o que acontece? Chegando ali no apartamento de Cláudio Nogueira, eles se deparam com outra situação muito, muito interessante. Chegando ali naquele local, os dois são deparados por dois espíritos que não os veem por conta da sua vibração, né? E o que acontece? Esses dois espíritos, eles estão a influenciar Cláudio Nogueira. Um desses espíritos é aquele personagem que nós citamos aqui no começo do nosso comentário aqui, que é Ricardo Moreira. Esse Ricardo Moreira, o que é? Algumas pessoas poderiam chamar de obsessor, né? Nós poderíamos dizer apenas de companheiro espiritual baseado na forma pensamento de Cláudio Nogueira. E isso acontece com a gente aqui encarnado em todo momento, né? Nós baixamos a nossa vibração e nos deparamos com espíritos que fazem parte dessa nossa baixa vibração. Ricardo Moreira, ele não era aquele obsessor, alguém que gostaria de penalizar por conta de um erro do passado, mas apenas uma companhia que Cláudio Nogueira trazia através da sua própria vibração. Naquele momento ali, então, uma coisa muito, muito interessante acontece. O Cláudio, ele estava sentado no sofá lendo um jornal, quando de repente Ricardo Moreira e seu companheiro começam então a influenciar o Ricardo, o Cláudio Nogueira, para beber uísque. Né? Não, ó, você tem que beber uísque, você tem que beber uísque. Começam então a fazer ali uma intervenção, uma blitz em torno do Cláudio Nogueira, até que o Cláudio Nogueira vai e toma aquela dose, né, de uísque. Passado mais um tempo, esses mesmos amigos espirituais dele, vamos dizer assim, influenciam ele a tomar uma outra dose de uísque. Né? Então, era uma pessoa, Cláudio Nogueira, que estava totalmente deixando-se levar pela influência desses espíritos que a gente poderia chamar, alguns vão chamar de obsessores, outros de maus espíritos, né? Mas são espíritos que necessitavam também de esclarecimento. Continuando então a nossa história, Márcia Nogueira, a esposa de Cláudio Nogueira, chega para Marita, já uma jovem, né, com uma idade aí adolescente, chega então para a filha e fala, olha, eu tenho uma notícia para te dar, com toda a delicadeza do mundo, chega para a filha até então e diz para ela que ela na verdade é adotada, né? Que na verdade sua mãe, o nome de sua mãe era Aracélia e se suicidou, né? Pensa numa história dessa, né, Nelson? É muito complicado, né? Uma pessoa com uma determinada idade vê que não é filha daquele casal, né? E a partir desse momento, ela sente que realmente existe uma divisão, que as coisas não são iguais entre ela e a irmã. E como infelizmente acontece, está acontecendo muito ainda, né? Suicídio. Poxa vida. Demais, né? Então, o que acontece? A mãe dela, a Aracélia, ela trabalhava, né, como empregada na casa do casal, né, de Márcia e do Cláudio. E era uma pessoa muito alegre, gostava dos bailes, mas muito trabalhadora, né? Então, uma pessoa muito querida, ela morava na casa junto ali com eles, né? Um determinado momento ela aparece grávida em casa, a família a acolhe, né? Só que nesse meio tempo, logo que a menina nasce, ela se suicida, né? Então, a história da Aracélia, a mãe biológica da Marita, é essa aí, né? Então, passando aqui adiante, o que acontece? Nesse meio tempo, a Marita, ela se apaixona por Gilberto. Gilberto é o filho do Nemésio Torres, né? Filho também
da Beatriz, filha do Pedro Neves, né? Então são muitos nomes aí para a gente decorar, mas vamos tentando entender a situação, né? A Marita se apaixona então pelo Gilberto, porém a Marina, além de ter um caso com o pai, Nemésio Torres, também tem na verdade ela ama o Gilberto, né? Só que ela tem um caso com o Nemésio por conta da situação, né? Porque ela se sente favorecida por conta da disponibilidade dele, né? Particularmente financeira, né? Então começa essa guerra entre as duas irmãs aí, Marina e Marita, em torno do jovem Gilberto, né? Ricardo Moreira e aquele outro amigo dele, obsessores, começam então a influenciar o Cláudio Nogueira a fim de possuir a própria filha Marita. Olha só que situação, né? Quando a situação acontece de Marita descobrir que é adotada, o Ricardo Moreira começa a influenciar o Cláudio Nogueira, fala, olha, essa menina aí você tem que possuir ela não é nada sua, é uma mulher é para isso mesmo, né? E começa então aquele debate em torno de o Ricardo Moreira mais o seu amigo espiritual a obsediar a Cláudio Nogueira para que ele fique com a própria filha, né? A filha adotiva, porém filha, né? Até então, vamos ver assim. E o que acontece? O tempo vai, o tempo vem, e o Cláudio Nogueira consegue o que queria, ou ainda, né? O Ricardo Moreira e o seu companheiro conseguem fazer com que o Cláudio Nogueira consiga o que eles queriam, que é forçar o Cláudio a ficar com a própria filha, né? Ele bola todo um esquema que a gente não vai se delongar muito aqui porque nosso tempo é curto, e ele consegue então, Nelson, realmente ficar com a filha numa investida que seria mais ou menos assim. Como a Marita gostava muito do Gilberto, Cláudio Nogueira, pede ao Gilberto que vá a um determinado lugar, que escreva uma carta para ela comparecer nesse lugar, só que ele não, no momento em que o encontro estará marcado, quem vai estar esperando é ele, Cláudio Nogueira. Então eles vão num quarto parecido com um quarto, vamos dizer assim, de prostíbulo, né, onde essas pessoas alugam quartos para fantasias, para orgias sexuais, e pede para que o Gilberto escreva uma carta para Marita, dizendo que ele vai estar lá a tal hora. Ele chega ali com as luzes todas apagadas, ele, no caso, Cláudio Nogueira, vai chegar ali com as luzes todas apagadas e vai esperar a sua filha, ela pensando que quem está esperando é o seu amor, o amor da sua vida, o Gilberto. Quando de repente acontece, ela entra no quarto e é surpreendida pelo pai. Como os dois tinham mais ou menos o mesmo porte físico, o próprio pai, Cláudio Nogueira, começa então a se aproveitar da filha. Quando ela nota que é o pai, ela fica doida, né, desestruturada, e sai correndo, pula pela janela, desesperada, não imaginando que o pai poderia fazer aquilo com ela. Logo que ela sai correndo, desesperada, ele é surpreendido com a sua mulher, Márcia, batendo na porta e abrindo a porta. Então a mulher chega, olha para ele e fala, que situação que é essa, né? Ele tentando possuir a própria filha, é quando então a Márcia diz ao Cláudio Nogueira, aqui também um ponto muito forte da nossa história, Cláudio Nogueira descobre que a Marita, na verdade, é sua filha, né? Porque ele teve um caso com a Aracélia, a mãe da Marita, que se suicidou naquela ocasião, né? E ela, pelo desgosto de todas as coisas que haviam acontecido, não aceitando a situação, ela se suicida. Só que o Cláudio Nogueira não sabia até então que, na verdade, a Marita era sua filha, né? Sua filha mesmo, de fato, com a Aracélia, sua ex-empregada, né? Aí imagina a situação de um homem, né? Ele sai, então, correndo atrás da filha, desesperadamente, a filha totalmente fora de si. Ela senta numa praça, numa das praças lá, num lugar no Rio de Janeiro, né? Essa história se passa no Rio de Janeiro. Ela é abordada, então, por
por pessoas que querem se aproveitar dela. Ela vai então até uma farmácia e pede a um farmacêutico que dê para ela remédios para matar o seu cachorrinho, né, Nelson? Ela queria matar o cachorrinho dela. E chega para esse farmacêutico, pede esse remédio. O farmacêutico, que era espírita, coincidentemente, coincidências não existem, né? O farmacêutico era espírita e pensa um pouquinho e fala, não, alguma coisa errada tem aí. Imagina, uma menina sem dinheiro, desesperada, pedindo para que ele vendesse para ela, que depois pagaria sem falta, aquela história toda que a gente já ouve falar por aí, né? E ele então, o que ele faz? Ele começa a pensar, fala, alguma coisa está cheirando mal nessa história. Ele fala assim para ela, olha, os remédios estão aqui. Ela vai, ele entrega aqueles remédios para ela vai até uma praça, uma cidade lá, toma aquele monte de remédio de uma vez e se deita, esperando então a sua morte chegar, né? Só que na verdade, esse farmacêutico troca os remédios por calmantes, né? Para ela dormir, ao invés dela tentar o suicídio, ele troca os remédios para ela dormir. Ela está dormindo, então, quando é abordada por um transeunte lá que tenta abusar dela, né? Tenta abusar da menina. Ela, desesperada, sai correndo pelas ruas do Rio de Janeiro e então é atropelada por um carro em alta velocidade, né? Ela é levada ao hospital. Nesse momento, então, Cláudio Nogueira e o Ricardo Moreira, que é o obsessor do Cláudio, eles desesperados vão até o hospital, né? Naquele momento, veja só que interessante, né, Nelson? Como que são as nuances da vida, da história da vida de forma geral, né? Nesse momento, o Ricardo Moreira, que até então queria porque queria aquilo, ele se arrepende. Ele fala, meu Deus, mas não era, a minha intenção não era essa, eu nunca tive intenção de matar ninguém, nunca tive intenção de fazer mal a ninguém. A minha intenção era apenas física, vamos dizer assim, né? Apesar de ser um espírito desencarnado, né? Ele gostaria de sentir aquelas sensações da questão sexual, né? E se arrepende, fala, meu Deus, eu não queria fazer isso. Então ele se coloca à disposição para tentar ajudar na maneira do possível, chegando então ao ponto, um ponto também muito interessante, em que nesse momento André Luiz e Pedro Neves, mais uma equipe, vão ali ficar cuidando da Marita naquele momento de delicado da sua vida, na maca do hospital, na cama do hospital, né? E André Luiz, então, ele começa a fazer um trabalho que ele fica por sobre, como se fosse volitando, né? Por sobre a Marita, trocando energias, né? Emanando energias espirituais para ela, para que ela se recompunha, né? E o que acontece? O Ricardo Moreira, aquele que até então seria o obsessor do Cláudio, compadecido da situação, ele chega para André Luiz e pergunta, mas olha, eu fiz tudo errado até agora, o que eu posso fazer para ajudar? Olha só que interessante que é esse ponto da história, né, Nelson, em que o Ricardo Moreira e o André Luiz ensina para ele como ele faz aquele procedimento de trocas de energias espirituais, né, com a encarnada Marita lá muito enferma, e o Ricardo Moreira vai substituir o André Luiz nessa missão, né? Olha que coisa linda, né? De uma pessoa que, por isso que a gente fala logo no começo, né, que para não atirar pedras, né? Porque de alguém que a gente via como um posicionamento totalmente torto, errado, essa pessoa vai então ajudar ali, o seu sentimento já muda para um sentimento de amor ao próximo, né? Ele via aquela menina como se fosse sua filha, né? Chega então o ponto, né, em que Marita está ali quase a desencarnar já. Cláudio totalmente compadecido com a situação e em torno da menina ali o tempo todo. Ele recebe também a visita daquele farmacêutico, né, que coincidentemente ele chega e fala, não, olha... E o que acontece? Ele recebe então a visita desse farmacêutico, mais um amigo de trabalho lá, mais um investidor do banco que ele trabalha, porque o Cláudio Nogueira trabalha numa instituição financeira, né? Esse
farmacêutico dá para ele um exemplar de O Livro dos Espíritos e ele começa então a ler, né, O Livro dos Espíritos. Ele está arrasado, e o Evangelho segundo o Espiritismo, desculpa, e através dessa obra ele começa a renascer, né, porque com todo o arrependimento que ele tinha, todas as mágoas que ele tinha do seu passado, ele começa então a renascer, né, para uma vida mais correta, para uma vida enquanto pai de verdade que ele nunca foi das suas filhas, né? Ele começa então a buscar, tentar uma reconciliação com a sua esposa Márcia, só que a Márcia já não dá mais trela para ele, né? E o que acontece? Ele começa a se modificar, realmente uma mudança nessa pessoa que era um algoz e agora se torna vítima de uma situação, né? Ele começa ali a sua mudança, e no momento em que a Marita está para desencarnar, ele faz uma prece, né, aos amigos espirituais, pedindo, porque ela em coma não consegue se movimentar, não tem reação alguma. Ele chega para ela então e pede à espiritualidade para que dê apenas um sinal de que se ela o perdoasse, fizesse alguma coisa. Então ela que não mexia nada, quando ele começa então a uma prece e pede aos amigos espirituais que ela se manifeste de alguma forma a ele, aceitando o seu perdão, né, pelo arrependimento que ele tinha, ela então mexe uma das mãos, ela que não conseguia se mexer de forma alguma, ela então mexe uma das mãos, e isso foi a resposta para ele, para dizer que ela estava naquele momento, né, perdoando o pai por todas as coisas que ele fez, né? Um ponto muito interessante também da história, né? Ricardo Moreira, então, ele culpa a Marina por conta dessa situação, porque a Marina que causou tudo isso. Ele vai, junto com outros amigos dele espirituais, né, até a casa de Marina para começar uma obsessão em torno dela. Começam esse trabalho em torno da menina, ao ponto da menina ser internada num hospital psiquiátrico, né? De tão forte que é esse manifesto dela. Imagina toda a culpa que ela já sentia por conta da morte da irmã, ainda mais acompanhada desses irmãos sofredores que estão ali a tentar complicar mais a vida dela ainda, né? Coitada. E aí o que acontece? Nesse momento o Cláudio Nogueira começa a sua transformação, a Márcia, sua esposa, que sempre foi muito festeira também, tinha lá suas relações extraconjugais, ela começa a simplesmente se afastar do marido, fala, você está virando crente, ela fala bem assim, né? Você está virando crente, você acha que você me engana, porque você sempre foi tranqueira, por que você está, né? Nesse momento também desencarna Beatriz, né, que seria a nossa personagem inicial aí, por conta dela que toda essa história começa, né, a filha do Pedro Neves desencarna. Márcia e Nemésio começam um caso, a esposa do Cláudio mais o marido da Beatriz tem um caso, começam a ter um caso, né? É um cara presença, um cara bonito, muito bem de dinheiro, né? Uma pessoa pessoal do muito... site vai perceber as boas pintas aí, né? Os boa... atores e atrizes globais isso, aí, né? É verdade. A gente coloca isso aqui, né, essas fotos, justamente porque são vários nomes, né? Então, eu coloquei essas fotos para chamar a atenção aos nomes, né, dos personagens, né? Sim, você teve uma boa ideia. A gente vai deixar bem claro no site, né, que são personagens aí, fictícios, inclusive do próprio livro, né? Sim, são personagens fictícios e que estão sendo colocados aí os slides, atores globais aí, logicamente, para enriquecer a matéria, né? Não tem nada a ver com o fato em si, né? Exato. É porque quando a gente está falando no centro, né, são vários nomes. Eu acredito que aqui, particularmente a quem está ouvindo, né, vai ficar até um pouco complicado da pessoa identificar os personagens. Então, por isso que eu coloco essas imagens aí, né? E ficou bacana assim, porque o pessoal da rádio aqui não está percebendo, logicamente, mas o do site, a gente vai colocar esses slides, né, vai ficar bem distinguido, vamos dizer assim, cada personagem com o nome e tal, né, das pessoas, né? Exatamente. Então, nesse caso aí, a Márcia e o Nemésio começam a ter um caso, né, um caso amoroso. Só que, na verdade, o Nemésio, ele é apaixonado pela Marina,
né? Apaixonado pela Marina. Tanto é que ele tenta levar o filho dele, Gilberto, para o Rio Grande do Sul. Tenta levar ele para ele ir embora dali do Rio de Janeiro, porque o filho estava incomodando, porque na verdade ele dividia a Marina com o filho. E a partir daquele momento, a filha optou por ficar realmente com o filho, né? Então, naquela ciumeira lascada, ele tenta mandar o filho embora a todo custo, chegando inclusive a agredir o filho, porque o filho não quer ir embora, né? Então, o que acontece? Ele se revolta com o Gilberto e com o Cláudio, por conta dessa situação. Gilberto, ele então vai se casar com a Marina, né? A Marina, depois de todas as coisas que acontecem aí, ela passa por um tratamento tanto espiritual quanto psiquiátrico no hospital, ela se recompõe e vai então casar com o Gilberto. O que acontece então? Marita, já desencarnada, o Cláudio, ele pede à espiritualidade para que dê a oportunidade à família de ter ali a Marita novamente entre eles, né? Então, Gilberto e Marina se casando, uma criança está chegando, como eu escrevi aqui, né? Uma criança está chegando. E essa criança é a Marita, né? Marita, então, vai reencarnar como filha do casal Gilberto e Marina. Marina, no caso, sua irmã, que será, ainda nesse momento, né, sua mãe, né? Olha só que bacana. O Nemésio, né, com aquele ciúme doentio que tem, aquela obsessão pela Marina, começa então a enviar cartas ameaçadoras, né, à Marina. Só que o pai, Cláudio, começa a receber essas cartas e não entregar a filha. Por quê? Porque a filha está esperando a criança que vem chegando. O Gilberto está num processo no banco que ele está em processo de promoção, ele consegue um emprego para o Gilberto no banco onde ele trabalha. Então são várias coisas acontecendo e ele não quer que nada abale a estrutura, a harmonia daquele casal naquele momento, porque eles precisam focar na vida deles, né? Enquanto casados, enquanto esperando um filho, né? Então o que acontece? 2 anos depois do atropelamento da Marita, por conta daquela situação que aconteceu com o Cláudio, está lá então o Cláudio, mais a filha passeando nas ruas do Rio de Janeiro, quando de repente um carro em alta velocidade vem, né, de frente à sua filha, ele empurra a filha então e é atropelado tragicamente por esse carro. Nesse carro, quem conduzia o carro era o Nemésio Torres, né? Então pensa numa situação como essa, né? A obsessão dele era tanta, mas tanta, ele escreveu várias cartas, inclusive, ameaçando, falando que se a Marina não fosse dele, não seria de ninguém. Enfim, ele chega nesse ponto aí. Ele vai, então, ele atropela o Cláudio. Cláudio numa situação muito debilitada no hospital, não atura muito tempo ali no hospital e desencarna, né? Antes desse desencarne, ele pede à espiritualidade em prece para que ele tenha apenas a oportunidade de poder ajudar essa família, a cuidar dessa família, né? No campo espiritual, estar ali ajudando ela na medida do possível. Porque ficaram para trás ainda alguns personagens da nossa história, né? Para serem cuidados. Ele fala, né, naquele momento que os meninos são muito novos e falta ainda experiência, que ele gostaria de estar acompanhando. Interessante disso tudo é que a espiritualidade, autorizando esse cuidado dele para com a família, fala para ele o seguinte: olha, você vai ser autorizado, você tem um prazo para isso, eles dão 10 anos de prazo para que o Cláudio esteja ali cuidando da família. Se por um acaso ele fizer alguma coisa que possa prejudicar a família, ele vai ser retirado desse cuidado que ele diz ter, né, que ele diz querer ter com a família. E o bacana de tudo isso é que a espiritualidade fala assim: e vai ter um companheiro que vai te ajudar nessa missão. Esse companheiro é o Ricardo Moreira, que é aquele obsessor dele, né, Nelson? É bem interessante mesmo a história, a gente está resumindo muito ela aqui, né? Não tem como, né, o livro todo, mas está muito bem resumido, muito bacana mesmo. Então, assim, já praticamente entramos aí para o encerramento, né? O que acontece? Na primeira oportunidade que o Cláudio tem
para visitar a sua família, ele, graças a sua mudança, a sua mudança de comportamento e o auxílio da espiritualidade maior, ele consegue então ser tratado rapidamente num hospital no plano espiritual e já voltar juntamente com o Ricardo Moreira para ajudar a família. Na primeira visita que ele faz ali para Gilberto e Marina, já desencarnado, né? Ele pede a Gilberto e Marina que eles vão ver o seu sogro, que o Gilberto vá ver o pai dele, que está muito enfermo, né? Ele, de tanta tribulação que estava à sua cabeça, ele sofreu um derrame, né? E então ele é visitado pelo casal, pelo Gilberto, seu filho, e pela Marina, o grande amor da sua vida, vamos dizer assim, né? Chegando ali então, ele pede perdão aos dois, ele explica tudo o que aconteceu. Nesse momento, até então, também o Cláudio não sabe, e ele começa a narrar que ele era a pessoa que dirigia o carro que atropelou o Cláudio e cessou com a vida dele, né? O Cláudio, logicamente, ele já estava numa condição em que nesse momento ele perdoou o Nemésio, que a única coisa que ele queria estar ali ajudando, né? E nesse momento o casal convida o Nemésio para ficar junto com eles, para que eles possam cuidar do Nemésio na casa deles, né? Então pensa, a pessoa que mais tentou prejudicar a todas as pessoas nessa história, nessa trama, que é o Nemésio, ele no final das contas é acolhido até o fim dos seus dias, né, pelo filho e pela nora na sua casa. É bem interessante, né, Nelson, essa situação, né? É muito interessante e acontece, né? Aí está sendo narrado um livro, né, do Chico Xavier, mas acontece isso aí em todas as famílias, né? É verdade. E dando início... Não estou dizendo com esse conteúdo todo, de traição. Sim, e tudo, tá, claro. Mas assim... São as nuances, né? Nuances, as situações, né, que acontecem em cada família, são tudo coisas daquele grupo de espíritos encarnados naquela família. É uma coisa e os agregados, né? É uma coisa que muitas vezes acontece com a gente mesmo, né? Em casa. E os agregados, que chegam depois, né? Não exatamente. Só pai, mãe e filhos, né? Os que chegam depois também, inclusive amigos e companheiros de trabalho, né? E tudo mais, né? É verdade. E o que acontece, né? Aqui já quase no final da nossa história, no final do nosso resumo do resumo, vamos dizer assim. Não, né? Mas pode fazer certinho, ainda. O tempo está bastante lá ainda. Então tudo bem. Já tem ainda. Então o que acontece, né? Nós falamos de um personagem logo no começo ali da nossa conversa aqui, do personagem Irmão Félix, né? Esse Irmão Félix, ele é o espírito trabalhador que é responsável por essas duas famílias no campo espiritual. E o que acontece com ele? A preocupação dele, tanto com a família Torres como com a família Nogueira, é muito grande. Por quê? Porque ele, junto com todo esse pessoal, tiveram uma história no passado, né? No mesmo Rio de Janeiro, eles tiveram uma história em que, eu não vou contar aqui agora, eu vou deixar esse resumo aí para que os ouvintes possam apreciar essa bela obra, né, do Chico Xavier, mas a gente vai falar mais ou menos para que se tenha uma ideia, né? O Irmão Félix, no passado, ele foi o grande causador de todos os problemas que culminaram aí com a decadência de todos esses personagens num tempo passado, né? Então, o Irmão Félix, o que acontece? Ele chegou no plano espiritual, passou por todo o processo de cuidado, ele chegou muito enfermo, muito debilitado, né, no plano espiritual com relação às questões de ordem moral. Ele é tratado, então, ele é instruído e se sente muito arrependido daquilo que ele fez no seu passado e quer, então, dar uma volta nessa situação, tentar reajustar toda essa situação que ele mesmo causou no passado, né? Os dois grandes envolvidos nessa trama, né, ele, o Irmão Félix e mais um outro personagem, que são grandes comprometidos nessa história, voltam então para tentar reajustar as coisas, né? Ele, particularmente, o Irmão Félix, no campo espiritual, tentando acertar as suas pendências com o passado e com esses personagens, todos esses personagens que nós citamos aqui no texto, né?
O irmão Félix, então, no momento em que ele volta, ele é acompanhado por um coral de espíritos, né? Primeiro acontece ali, esse é um ponto do livro que é muito lindo, muito emocionante. Existe um coral de espíritos que começam então a cantar ali, entoar seus hinos, né? E ele faz uma bela prece no momento em que já está para reencarnar. E ele será então o segundo filho do casal Gilberto e Marina, né? Que já tem a sua filha Marita encarnada. 4 anos depois, né? André Luiz volta e é recebido então por essa notícia que o irmão Félix havia reencarnado com o nome Sérgio Cláudio em meio àquela família, né? Ele neto de Márcia Nogueira, né? E veja só que coisa interessante, né? No momento em que ele vai reencarnar, ele começa a fazer então uma prece, ele pede perdão por conta de todas as coisas que ele fez e pede a Deus, aos amigos espirituais, para que ele tenha a oportunidade de se reencontrar com a Márcia, com aquele pessoal todo, para eles tentarem se reajustar naquela vida, né? Naquele momento ali, no momento em que eles ainda têm para ficar juntos, né? Então, nesse momento em que ele vai se encarnar novamente, reencarnar, né? Ele é aplaudido de pé por uma multidão de espíritos que o acompanham, né? Acompanham a sua jornada, os seus terrores, né? E quantos de nós não temos esses dragões dentro de nós, né? Essas culpas por conta de coisas que a gente faz nessa encarnação, outras que nos são trazidas como bagagens de outros tempos, né, Nelson? Quantos de nós não somos assim, temos esse arrependimento e essa vontade de progressão, de progredir, de ajudar aqueles aos quais nós prejudicamos e particularmente a nós mesmos, né? Porque essa, na verdade, é a missão do espírito em geral. Não falamos aqui do espírita, mas do espírito em geral encarnado, de todos os religiosos aqui e mesmo aqueles que não são, né? Na verdade, nós não estamos aqui para ser religiosos, nós estamos aqui para sermos pessoas melhores a cada dia, conosco, com aqueles que estão independentemente da religião, independente da religião. Exatamente, né? Até porque nós temos aqui ouvintes, que eu mando um abraço para todos eles, né? Que não são espíritas, né? Com certeza, temos muitos. Não são companheiros de ideais, mas são simpatizantes muitas vezes, né? Então a eles também rogamos as nossas preces. Não precisa ir no centro espírita, vai lá na sua igreja, seja ela qual for. Exatamente. Né? Mas que tenha, sim, esse compromisso consigo mesmo e com a família de algo melhor sempre. É isso que faz toda a diferença nas pessoas de forma geral. Nós não estamos aqui, nós particularmente, né, hasteamos essa bandeira espiritismo porque para nós é uma coisa que faz a diferença nas nossas vidas. Assim como o protestantismo, o catolicismo e budismo fazem para outras pessoas, né? O respeito nesse momento da vida talvez seja o mais importante para a gente, né? Para todas as pessoas de forma geral, porque se respeitando já é o início de uma grande evolução do ser e do planeta enquanto planeta, né? Que a gente tenha pessoas de bom coração sempre na nossa vida e que todas elas estejam ao nosso redor, sejam elas espíritas, católicos, umbandistas, protestantes, o que seja, né, Nelson? Com certeza, com certeza. As religiões nenhuma ensina coisas ruins, né, o Gilberto? Né, o Juliano, Gilberto. Nenhuma delas ensina a fazer coisas ruins, né? Inclusive essas pessoas, né, que se explodem, que fazem barbaridades por aí, né? Em nome de religião nenhuma ensina isso, né? Nenhuma. É verdade. Bom, então já chegando no ponto final aqui da nossa oportunidade, né, de estar aqui com vocês, o irmão Félix então volta como o filho da Marina e do Gilberto, neto da Márcia, e ele pede a Deus para que a Márcia, dona Márcia, volte ali aos braços da família, porque depois de tudo que aconteceu ela meio que some, sabe? Ela se desola da família, ela mesma se acha assim, eu não vou chegar ali, o que eles vão querer comigo, né? Então a filha tenta um contato com ela por algumas vezes sem sucesso, até que num determinado momento ela pega e consegue, fala, não, vamos marcar então da gente se encontrar na praia aqui no Rio de Janeiro e
Vai então, né, o casal Gilberto e Marina com os 2 filhos. O filho mais novo, Sérgio Cláudio, dá um grande abraço à avó e pede, né, com aquela carinha de anjo, para que a avó venha morar com eles. A avó então aceita, né? Então são as nuances de toda essa história, né? De tudo que aconteceu na história, no seu começo, o que marca essa história, na minha forma de ver, no meu ponto de entendimento, né? Essa renovação, e eu acho que é isso que é importante, né? As pessoas erram, nós erramos, todo dia a gente vai errar e ainda temos muitos erros ainda pela frente, mas o bacana é quando nós buscamos essa renovação, né? E é o que realmente acontece nessa história linda, uma história maravilhosa, marcada por altos e baixos, né? Em pontos assim que chegam a arrepiar de tanto medo que nos dá, de tanta repúdia, né? Que a gente não imagina que um ser humano possa fazer isso, e realmente existem pessoas capazes de fazer muito mais que isso. Essas pessoas que fazem isso, que a gente entende como maldosos, como algozes hoje, certamente nós já passamos por esse mesmo caminho, né? Nós também fomos algozes. Quem sabe muitos de nós aqui já não matamos, já não roubamos em outros tempos de vidas, né? Não necessariamente nessa, mas em outros tempos. Nós fizemos coisas terríveis em vidas passadas. Coisas terríveis, né? A bondade de Deus faz a gente esquecer, né? Exatamente. E às vezes a gente se pergunta, né, Nelson, assim, mas eu do jeito que eu sou, com todas as minhas dificuldades, com todas as minhas limitações, por que que os espíritos superiores, vamos dizer assim, né, eles vão ficar perdendo tempo comigo, né? Então o grande ponto dessa questão, inclusive ontem eu falava isso lá no nosso centro, numa oportunidade que eu tive de fazer o livro dos espíritos, né? Grupo Espírita da Fraternidade. Isso, né? O Grupo Espírita da Fraternidade. Eu tive a oportunidade de falar sobre o livro dos espíritos ontem, e eu comentava exatamente isso, né? Por que será que os espíritos vão ficar perdendo tempo comigo, né? Eu que erro tanto, eu que tenho tanto ainda para me acertar comigo mesmo, por que esses espíritos vão perder tempo comigo, né? E aí a resposta, né? Porque esses mesmos espíritos, que hoje são espíritos que estão além de nós, né? Que são superiores a nós, não são espíritos perfeitos, mas são superiores à nossa moral, à nossa índole, né? Eles também já passaram por isso que nós passamos. Então talvez ele também passou pelo mesmo problema que nós passamos, passou pelas mesmas neuras que nós tivemos, né, e ainda temos, e hoje são espíritos de maior esclarecimento. E então, muitos são ligados a nós individualmente no grupo familiar mesmo. Exatamente, exatamente. Então a história, Nelson, é essa aí. É uma história assim, eu tentei resumir da melhor maneira possível, né? Ótimo, ótimo. E é uma história aí que as casas que não tiveram ainda a oportunidade de ver essa apresentação, né? Ela está aberta, né? E nós estamos à disposição para isso, através da USE aí. Que beleza. Você lembra o ano de lançamento desse livro? 1963, acho que é. Deixa eu né? só confirmar. É por aí, 1963. Na época, Juliana, eu tive a informação. 1963. Né? O livro Sexo e Destino de Chico Xavier. Ivaldo Vieira. Ivaldo Vieira, né? Soube que um grande dirigente espírita aí na época, foi lá na casa do Chico Xavier, para você ver como que as pessoas, as instituições, as pessoas mudam a forma de pensar, né? Um grande dirigente aí tal, espírita, foi lá na casa do Chico pedir pro Chico tirar esse livro do mercado. Você vê como que são as coisas, né? Pedir pro Chico tirar esse livro do mercado, porque o Chico falou que na prateleira dele não ia ter. Eu falei, se você não quiser pôr na sua prateleira, falou, pro dirigente espírita grandão, né? Mas na minha vai continuar, e no mercado também, o Chico falou, né? E até hoje existe isso, né, Nelson? Até hoje nós temos aí alguns escritores aí que são meio que condenados aí por... Sim. Né? Infelizmente acontece isso ainda, né? Eu quero agradecer então o Juliano Faria, né? Ei, Juliano, tá aí, beleza, brigadão, tá? Muito obrigado pela sua participação, ficou excelente, tá? Muito obrigado mesmo. Oswaldinho, são 14 horas e 11 minutos. Oswaldo Ferracioli Júnior, vamos então fazer a prece de encerramento. Eu quero agradecer a todos os nossos ouvintes, os amigos da Rádio Bandeirantes, AM de Araçatuba, São Paulo, os amigos do site,
No próximo sábado estaremos aqui na Rádio Bandeirantes às 12h50, né, depois do horário político. Está sendo às 12h50 devido ao horário político, né, por todo o Brasil, né, devido aí às eleições. Então estamos começando o nosso programa às 12h50 todos os sábados aqui na Bandeirantes. Isso eu estou explicando para os amigos do rádio. Para os amigos do site, não há necessidade, né? Então é só a explicação para os amigos da rádio. E eu vou deixar então os nossos microfones, para que você faça, ô Juliano, a prece de encerramento do nosso programa de hoje. Eu agradeço, Nelson, agradeço a todos os ouvintes, amigos, pela oportunidade em especial, dizer que foi para mim uma grande oportunidade estar aqui, um prazer enorme, e estou à disposição para outras oportunidades. Agradecer também à equipe espiritual, que sempre nos dirige, nos conduz da melhor maneira possível. Rogar aqueles espíritos que são trazidos conosco, que estão aqui conosco, ouvintes, né, que são de toda forma trazidos através dos nossos pensamentos, né, que sejam nesse momento encaminhados a pronto-socorros espirituais. Agradecer também aos amigos espirituais, que estão sempre a nosso favor, nossos mentores, anjos de guarda, protetores, que possam se fazer presente durante a semana que começa a partir de amanhã, né, se encerrando a semana hoje, começando amanhã uma nova semana. Que todos tenham muita paz no coração, que seja uma semana de renovação e de benefícios, né, particularmente a cada um desses irmãos que nos ouvem nesse momento, né, que recebam a paz de Jesus em seus corações, e que essa semana seja uma semana rica em belas oportunidades de crescimento a cada dia. Que assim seja. Que assim seja. Muita paz a todos.